Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 até o versículo 51. Nos diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, nós oramos ao Senhor quando reconhecemos que somos pequenos, pobres, necessitados, muitas vezes incrédulos diante das circunstâncias que estão sendo apresentadas diante de nós. Mas nós rogamos ao Senhor: dá-nos fé, dá-nos força, fala conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Alimenta a nossa alma, ilumina a nossa mente, fortaleça os nossos passos. Nós oramos, Senhor, fale por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho, ele não começa em uma religião, ou em rituais, ou em liturgia. O Evangelho começa com a construção de um argumento, um convite, uma apresentação de fato do plano, do propósito, da missão de Deus. E quando nós observamos esse texto, um texto aparentemente simples, e de fato muito simples, direto e objetivo, mas esse texto revela algo glorioso, a simplicidade do Evangelho, a poderosa mensagem transformadora do Evangelho, a missão da igreja na proclamação do Evangelho. Nós vamos ver de uma forma muito simples, direta e objetiva, o coração da fé cristã. Começa com encontros reais com Jesus, com pessoas comuns que passam a viver de uma forma extraordinária. Às vezes as pessoas pensam que a proclamação do Evangelho ou o Evangelho se dá quando algo muito extraordinário acontece, em um momento completamente diferente. Às vezes o céu vai se abrir, às vezes um raio vai cair, às vezes alguém vai rodar, alguma coisa vai acontecer, alguém vai ser curado, um milagre extraordinário vai acontecer, mas não. O Evangelho não começa dessa forma. O Evangelho começa com pessoas, com anúncios, com a construção de uma verdade absoluta, poderosa e transformadora. O pecado do homem, o amor de Deus no envio de Cristo, a redenção através do sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo e a esperança da nossa ressurreição e a volta do Messias. De uma forma simples, comum, quando pessoas se sentam, se juntam para conversar,
E assim nasce o verdadeiro ou a verdadeira mensagem do Evangelho. Na passagem de hoje, nós vamos ver uma sequência de acontecimentos simples, mas que revelam, como eu disse aqui, o coração da fé cristã. Nós vamos ver Jesus chamando Filipe, Filipe chamando Natanael e Jesus transformando um cético em um verdadeiro adorador. O que acontece quando alguém vem e vê quem Jesus realmente é? O que acontece é transformação. Tudo muda. O Evangelho de João, então, para a gente entender um pouco do contexto, ele é o último dos evangelhos a serem escritos. Escrito por volta de 85 a 90 depois de Cristo. Jerusalém já havia sido destruída, o templo já havia sido derrubado em 70 depois de Cristo. E João, provavelmente preso ou próximo de estar preso na ilha de Patmos, escreve esse evangelho para fortalecer a igreja. O evangelho de João ele é distinto dos outros evangelhos. Os 3 primeiros são tidos como evangelhos sinóticos, que contam a mesma história, a mesma perspectiva, de ângulos diferentes. Entretanto, o evangelho de João tem uma grande missão: não apresentar Jesus como homem, não apresentar Jesus como judeu, não apresentar Jesus como servo, mas sim apresentar Jesus como Deus. E exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Uma perspectiva de uma visão teológica mais profunda e voltada para revelar quem Jesus de fato é, que é o Filho de Deus. Nos capítulos iniciais, então, ao qual nós começamos, João ele vai destacar os primeiros encontros dos discípulos com Jesus. E eles não sabiam ainda tudo o que estava por vir, tudo que iria acontecer, mas algo atraía esses discípulos à presença de Jesus. E isso já nos mostra algo muito interessante. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos muito bem as coisas que estão por vir, nem mesmo na história, apesar da palavra de Deus nos dar uma direção a respeito de algo profético, algo que vai acontecer, nós não sabemos e não temos controle de absolutamente nada. Mas algo em Cristo chama a nossa atenção todos os dias. E apesar das circunstâncias difíceis, nós nos voltamos para Cristo. Nós nos aproximamos de Cristo. Nós nos curvamos a Cristo. Nós oramos ao Senhor e queremos ouvir os seus conselhos através da santa palavra. Filipe, então, que era de Betsaida, uma pequena cidade ou vilazinha de pescadores, e Natanael, segundo muitos estudiosos, provavelmente era de Caná, da Galileia. E aqui nesse texto há uma menção a Nazaré, como nós observamos aqui, com um sentido de preconceito, de desprezo a essa cidadezinha no interior da Galileia. Mas é exatamente dali, onde ninguém espera, onde ninguém valoriza, que Jesus estava vindo, que Jesus estava se apresentando ao mundo inteiro. Isso já nos traz mais um outro ensinamento em relação à palavra de Deus, em detalhes simples da Escritura. Às vezes as pessoas não valorizam coisas pequenas. Às vezes as pessoas têm um conceito preconceituoso em relação a coisas pequenas. Como, por exemplo, pode vir alguma coisa boa de uma pequena igrejinha que se reúne no segundo andar de um sindicato? Pode vir alguma coisa boa de um jovem pastor de 40 anos, que não tem nem cabelo branco? Só um pouquinho, se procurar bem. Pode vir alguma coisa boa desses irmãos que se ajuntam aqui e falam de Jesus? Não, há grandes potências hoje em dia, há grandes reinos hoje em dia, há palácios maravilhosos.
pode vir alguma coisa boa de Vila Velha, uma cidadezinha do Espírito Santo, dentro do sudeste do Brasil. Se você chegar em São Paulo, eu já morei em São Paulo, tem outras pessoas aqui que já viajaram. Eu morei em São Paulo, na cidade de Santana. Aí perguntaram para mim assim, você é de onde? Do Espírito Santo. Bahia? Eu, não, Espírito Santo. Não conheço. As pessoas não conhecem o nosso estado. Estadozinho pequeno. Às vezes só o mineiro, né, conhece Guarapari. Guarapari ele sabe onde que é. Agora falar Espírito Santo ele não sabe. Mas nós observamos isso. Então, pode vir alguma coisa boa de algo que as pessoas estão desprezando? Pode. Mesmo que as pessoas venham olhar torto para mim, ou olhar torto para você, ou menosprezar a sua fé, a sua dedicação, pode vir alguma coisa boa desse grupinho que se chama cristão? Pode vir alguma coisa boa desses discípulos de Jesus aí? Não só uma coisa boa, mas o próprio Cristo, o Salvador do mundo, está aqui vivo entre nós. Não tem como desprezar o Salvador do mundo. E nós precisamos entender isso nas coisas mais simples da vida. Às vezes, uma reunião no domingo à noite com a igreja. Jesus está aqui vivo entre nós. E aonde Jesus está, meus irmãos, tudo pode acontecer. O milagre pode acontecer. E essa perspectiva nossa, fé no milagre de Deus, não pode de forma alguma sumir ou se esvair. Precisa estar firme e forte no nosso coração. Então nós vamos ver aqui alguns pontos que eu separei dessa mensagem de hoje, a respeito desse texto bíblico, desse contexto. Primeiro, Jesus chama pessoas comuns, com um convite direto. Olhou para Filipe e disse, segue-me. Só. Ele não sentou do lado de Filipe e começou a expor teologia. Ele não sentou do lado de Filipe e falou, pega um caderno, uma caneta, anota, que eu vou te mostrar aqui de capa a capa, vai faltar folha no seu caderno, tanto que eu vou te falar. Não. Ele se apresenta diante de um homem simples, em um momento simples, corriqueiro da vida, olha para esse homem e diz, segue-me. E aquela palavra simples, mas poderosa, alcançou o coração daquele homem e transformou a sua forma de viver. E esse é o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Confiar em um Jesus poderoso, vivo, que está aqui entre nós através do Santo Espírito de Deus e que até hoje continua olhando para homens simples, mulheres simples, pecadores e dizendo, segue-me. E aquela simples palavra de Jesus transforma corações. Não é necessário um homem preparado estar aqui diante de vocês. Não é necessário um homem que tem uma eloquência boa estar aqui preparado diante de vocês. Um grande curso de oratória. Uma performance de púlpito maravilhosa. Tira o microfone daqui, bota na minha mão, eu vou começar a ficar andando para um lado para o outro, fazendo uma performance, levantando e vai. Não é necessário isso. Não, quem gosta disso é a gente. Mas poder transformador não vem de nós, vem de Deus. Por isso Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. É Jesus que opera, Jesus que transforma. E Jesus se encontrou com Filipe. Não foi Filipe que buscou Jesus, foi Jesus quem o encontrou. E Jesus encontra corações quebrantados, mortos nos seus pecados até hoje. Isso nos faz lembrar aqui o dia em que Jesus me encontrou. Qual foi o dia que Jesus te encontrou? Qual foi o dia que você ouviu a exposição do Evangelho e você começou a ter a sua mente transformada, sentiu uma paz que você nunca sentiu, como se uma cruz tivesse um peso, tivesse sido tirado das suas costas e você nasceu de novo. Esse momento acontece conosco.
nesse encontro maravilhoso de Jesus, pela glória de Deus, pela graça de Deus, aconteceu um dia e transformou a minha vida e transformou a sua vida também. Não foi uma denominação, não foi um CNPJ, não foi um pastor, não foi um grupo, não foi 4 paredes. Foi Jesus, irmãos. Jesus um dia olhou para você e disse: siga-me. E aquela palavra entrou do profundo do nosso coração e mudou a nossa vida completamente. O chamado de Jesus, ele é um chamado pessoal, direto e transformador. E ainda hoje Jesus chama da mesma forma. Há pessoas sentadas nos bancos de várias igrejas, ou pessoas em qualquer outro lugar do mundo nesse momento, que ainda ouvirão Jesus chamar. Tem pessoas que pensam que ouviram Jesus chamar, mas ainda não ouviram o chamado de Jesus. Ouviram talvez um convite interessante de uma igreja, ou talvez um sistema religioso para fazer parte, ou talvez uma anestesia na consciência de um pecador, mas ainda não ouviram o chamado. E o chamado não se dá de uma forma sobrenatural, no sentido de uma voz no alto e uma luz brilha e faz... Aí Jesus, segue-me. Não. É de forma simples, direta, pessoal e transformadora. Um dia, no seu interior, nós ouvimos o chamar de Jesus. E esse chamar nos despertou, como se fosse de fato uma ressurreição. E a partir desse momento, a nossa vida mudou. Os nossos conceitos mudaram, a nossa forma de agir mudou, até na forma de pecar. Antes pecávamos tranquilamente, sem peso na consciência. Hoje, se erramos, se falamos um palavrão, ou se tratamos alguém mal, sentimos o pesar no nosso coração e a martelada do Espírito Santo na nossa consciência. E isso é um grande sinal de que nós fomos chamados por Jesus e ouvimos a sua voz a dizer: siga-me. A fé verdadeira, ela não fica só no campo da experiência pessoal, mas a fé verdadeira, ela nos move, nos impulsiona a fazermos a mesma coisa que Cristo fez. O que Cristo fez com Filipe? Cristo foi ao encontro de Filipe e disse: siga-me. E o que Filipe fez? Foi ao encontro de Natanael e disse: vem ver. Da mesma forma que Jesus foi ao nosso encontro e transformou a nossa vida, nós não guardamos isso para nós. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele não consegue se conter diante de uma transformação poderosa e genuína no seu ser. Ele precisa espalhar boas novas, ele precisa ser um proclamador da verdade. E Filipe entendeu isso rapidamente, e o texto mostra essa característica da transformação do evangelho na vida de um crente. Quando nós somos transformados pelo evangelho, nós queremos proclamar essa verdade, queremos anunciar essa verdade. Eu me lembro aqui na nossa igreja, quando o tio Beto, a família começou a vir aqui, e tio Beto começou a ouvir a palavra e achar aquilo interessante, rapidamente virou um grande evangelista. Começou a falar para a irmã, que falou para a tia, que falou para o outro, falou para o sobrinho. Está todo mundo sabendo, ó, tio Beto está na igreja. Tem pessoas que tá mesmo, tá. Não foi isso que aconteceu? É isso que acontece conosco. Quando o evangelho de Cristo entra no nosso ser, rapidamente a gente quer proclamar essa verdade. E a gente não pode, irmãos, não pode perder essa característica de quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Isso não pode ficar adormecido do nosso ser. Nós precisamos lutar, orar, buscar a Deus,
e continuar tendo a mesma força do início, a mesma fé do início, a mesma vontade do início, só com a sabedoria de mais tempo de caminhada. Mas a sabedoria, o conhecimento, não pode esfriar a nossa vontade de servir a Deus. Nós precisamos anunciar essa verdade com toda a força do nosso coração. Filipe teve um encontro com Cristo e correu para contar essa bênção para Natanael. Natanael ouviu a palavra e disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes você pode ir lá convidar a pessoa, chegar diante da pessoa: eu tive um encontro com Deus, algo maravilhoso aconteceu na minha vida, e a pessoa pode olhar e falar: mas tem alguma coisa boa hoje, igreja evangélica, meu irmão? Olha para a rede social, olha para Instagram, olha para TikTok. Você vai ver aí o profeta Mirim falando um monte de coisa, zombando, virou chacota falar que é evangélico. Pastor, tudo ladrão, tudo pilantra. O que eu vou fazer, igreja? Ele vai querer tomar meu dinheiro. Vai chegar a botar fogueira santa e aquele negócio todo. Vai me vender, vai ficar tentando me convencer. Vai vir um outro com sacolinha para ficar passando. Pastor só quer viver da custa dos outros. Tem alguma coisa boa nesse lugar? E a nossa palavra não é sentar com a pessoa, argumentar teologicamente. Meu irmão, deixa eu te contar aqui a respeito de cristologia. Não, deixa eu falar com você aqui agora a respeito de escatologia, para que você possa entender o momento profético que nós estamos vivendo, o momento do fim. Não! Vem e vê. Vem ver. De uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma direta. Há um convite para que a pessoa venha e veja. Você está vendo tantas coisas por aí, tanta deturpação, tanta loucura, tanta maluquice ou malabarismo nas igrejas, teatro, dança, coreografia, passa luzes, passa show. Está vendo tantas coisas, mas olha, vem ver. Vamos lá na cidadezinha do interior da Galileia, vamos lá em Nazaré. Eu sei que você está cético, não está acreditando muito, incrédulo, mas vem ver. Simplesmente, a pessoa levantou e foi ao encontro. Isso nos mostra a simplicidade de como começa o Evangelho. O Evangelho começa com uma ação de Filipe em se levantar e ir ao encontro do pecador. Depois, o argumento de convidar. A simplicidade do convite. Às vezes com rejeição, mas a pessoa, mesmo cética, vamos lá, não estou fazendo nada. Vamos lá que eu quero ver. E às vezes ainda vem com aquele ar de zombaria. Mas chega entre nós. E aqui não está o pastor Idino que vai ter uma palavra poderosa e tudo vai acontecer. Aqui não está um grupo de profissionais que tocam música e louvores maravilhosamente. Não. Aqui terá um Cristo que é pregado com fidelidade. E essa mensagem, meus irmãos, muitas pessoas desprezam, mas aqueles ao qual Deus reservou o chamado do segue-me, esses vão ser alcançados. A nossa função como cristão é começar com essa jornada simples. Um dia Jesus transformou a minha vida e eu vou anunciar essa verdade. Algum Natanael vai aceitar o meu convite. Algum Natanael vai ouvir o meu convite e vai vir e ver. Algum Natanael por aí, em Vila Velha, vai se achegar aqui, diante de Cristo. E Cristo há de se revelar a esse coração. E o cético se transformará em um adorador. Tu és o mestre. Tu és o filho do Deus vivo. Tu és o rei de Israel.
só porque eu me revelei a você de uma forma simples, Natanael. E falei que você estava lá sentado na figueira e eu, antes de Filipe ir ao seu encontro, eu já tinha te visto, você creu? A palavra de Cristo, por mais simples que seja, meus irmãos, ela é transformadora e transforma o incrédulo em um crente, em um cristão verdadeiro. E a forma como Deus opera, a forma como Deus age, apesar de ser de uma forma simples, ela é poderosa e transformadora. Aqui é revelado algo maravilhoso também. Muito provavelmente, ele estava debaixo de uma figueira, talvez sozinho. Muito provavelmente ninguém tinha visto essa cena, porque ele ficou maravilhado com a resposta de Cristo. Talvez ele estava debaixo daquela figueira orando a Deus. Talvez em um momento de dificuldade da sua vida, pensando que Deus não olhava para ele. Mas Jesus se apresenta como aquele que vê o coração do homem nos momentos de aflição. Isso nos mostra também que o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente e ele é onipresente. Para você que às vezes está distante, está triste, amargurado, passando por lutas, por pensamentos difíceis, nesse momento de aflição, saiba, você não está sozinho. Existe um Deus glorioso e poderoso que te vê e envia pessoas simples para te atrair, para que você possa estar diante de Cristo, para transformar o seu coração, renovar a sua vida, alegrar a sua vida e te fortalecer, te concedendo fé. Isso é o que o nosso Deus realiza entre nós, meus irmãos. Eu te vi antes de você estar aqui. Antes de Filipe se achegar, eu te vi. E depois, o desfecho aqui é que Jesus promete maiores coisas àqueles que o seguem. Um dia, Cristo nos chamou e transformou o nosso coração. Isso é algo maravilhoso, é algo glorioso. Mas o Evangelho de Cristo não termina nesse chamado. É só o começo de uma longa jornada de poder, de graça e de transformação. Coisas maiores do que essa você vai ver, Natanael. Você vai ver os anjos subindo e descendo. Você vai ver coisas grandes e ocultas que o homem não sabe, mas que eu sei. E é exatamente isso que acontece conosco. Durante essa nossa trajetória, esse nosso caminho de fé, Deus nos surpreende, fazendo com que coisas difíceis se transformem em vitórias e tristezas venham ser transformadas em alegria. Que momentos de angústia possam ser transformados em momentos de prazer e de grande alegria. O nosso Deus continua operando hoje poderosamente na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Continue caminhando com Deus, continue caminhando com o Senhor, na esperança de que coisas maiores Deus ainda há de realizar aqui nessa terra. Mas algo muito mais extraordinário acontecerá. Um dia os céus vão se abrir. Nós veremos Cristo e os anjos subindo e descendo. E entraremos pelos portais eternos na glória de Deus. E esse dia há de chegar e será a maior recompensa dos cristãos. A nossa plenitude de salvação. Seguir Jesus é só o começo. Deus tem maiores coisas para revelar à sua igreja. Nunca perca a perspectiva
a esperança e a fé no poder que surpreende o homem, no poder transformador de Deus. Nessa noite, então, irmãos, nós vimos aqui que Jesus continua hoje a dizer: segue-me. Que a igreja continua hoje cumprindo a sua missão de dizer: vem e vê. Que Cristo continua hoje cuidando de cada um de nós. Eu te vi antes de você me procurar. Eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi passar pela necessidade. E nós aprendemos também que coisas grandes e maiores hão de acontecer conosco, aqui nessa terra, com esperança do porvir. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Que nós possamos entender esse chamado de Deus, entender essa salvação bendita e a nossa missão de nos achegar próximo de pessoas para dizer: vem e vê.